Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você está ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar sobre o mercado das fanfics. Agora roda a vinheta. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio. Este tema foi sugerido pela nossa seguidora @Brenda Zulp, também conhecida como a escritora Brenda Zulp, que recentemente fez uma entrevista conosco para o quadro sobre a escrita, sobre o livro de crônicas dela, As Aventuras de uma Tripulante. E antes de começar a falar sobre, propriamente dito, sobre cada um dos nichos de fanfics que nós vamos tratar hoje, eu gostaria de dizer que o universo criativo das fanfics, como vocês sabem, é muito extenso. Então, para fazer esse episódio de hoje, nós reduzimos esse tema a dois nichos específicos, para conseguir tridimensionar isso em uma hora. Então, as fanfics que são produzidas através de conteúdos nacionais, ok? Vão ser abordadas aqui hoje. E as fanfics LGBTQIA+, também. E o restante do tempo que sobrar, nós vamos discutir sobre o mercado editorial vem tratando os escritores de fanfic do Brasil e no resto do mundo. E para fazer tudo isso, nós vamos contar com a ajuda da Brenda, que é co-criadora e apresentadora do Fanfic Show, que é um blog e um perfil no Instagram e em outras redes sociais, que faz sobre fanfics todas as semanas, fazendo lives com escritoras de fanfics toda semana, às quinta-feiras, durante 2 horas. E também é um perfil voltado estritamente para a divulgação de fanfics. E para a diversificação de fanfics em todas as comunidades que as representam. Oi, pessoal do Entre Sumários Cast, aqui é a Brenda Zup de novo, é um prazer estar de volta para falar sobre fanfics, que é um assunto que eu tanto defendo com unhas e dentes. Inclusive, se vocês estão aí escutando, vão visitar o Fanfic Show, o meu portal onde a gente fala sobre fanfic e entrevista a comunidade das fanfics. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Gente, muita fanfic por aí, muita fanfic boa, ruim, mas estamos aqui lendo fanfics há um bom tempo, um bocado, inclusive. Tipo, maior parte da tua vida adulta, né? Tipo, E adolescente também, por que não? E, exatamente. e, a- Atualmente no Brasil são 27 editoras de pequeno e médio porte que se concentram em suas publicações em fanfics de vários nichos, desde nicho a doramas, bandas coreanas, até os nichos de filmes, séries, bandas norte-americanas, telenovelas e etc. Essas fanfics anteriormente foram postadas em plataformas que você já conhece, como o Wattpad, o Nia, o Spirit Fanfic e entre outras como o AO3, o Web Novelas e N outras que vocês devem conhecer até melhor do que eu. Porém, existem editoras muito grandes, como a Roku e a Seguinte, que estão publicando escritoras que anteriormente ficaram famosas através desses nichos de fanfics. O exemplo claro disso, nós já falamos dela aqui várias vezes nesse programa, a Ali Hazelwood, que ficou famosa por fanfics de Star Wars. Kylo Ren. E a escritora de Honestamente, Sinceramente, que eu sempre esqueço o nome dela. Bruna alguma coisa. O sobrenome dela é muito difícil Bruna. pra mim.
Fala, gente. Linsky? Bruna Zielinski. E a Bruna Zielinski, que foi publicada pela Roku recentemente, e outras escritoras que também foram publicadas pela Roku, que também são no nicho da fanfic. E recentemente nós também recebemos notícias até de histórias muito pesadas, como a que foi mencionada no nosso episódio sobre os lançamentos do ano, que vai tentar fazer uma mistura de O Conto da Aia com Harry Potter e criar um universo completamente novo, falando sobre fascismo, um romance entre o que seria um fascista e uma antifascista, que seria a Hermione e o Draco. E a Hermione seria a vítima do regime, mas também seria uma pessoa que luta contra o regime, então talvez tenha algum quê de Jogos Vorazes nisso também. Enfim, as coisas estão ficando cada vez mais emboladas. Eu não sei onde isso vai parar. Mas se essa última publicação que eu mencionei for realmente lançada para o mundo todo, como parece que será, e existir sair um livro que realmente seja bom disso, me vai ser uma grande surpresa. Porque me parece em dois universos muito distintos, muito desmembrados, parecerem interligados e fazer sentido fora de uma fanfic. Vai ser muito difícil para mim internalizar isso, mas vamos esperar que o livro saia para que eu consiga falar mais com você sobre isso. Mas esse é o bloco das indicações. E eu vou me isentar de fazer recomendações hoje, porque, como eu já disse várias e várias vezes no ar, eu parei de ler fanfics quando eu tinha entre 17 e 20 anos. E eu fiz isso literalmente por preguiça. Não teve outro motivo. Eu não tenho nenhum preconceito contra quem lê fanfic depois dos 20 anos, depois dos 30, 40 anos. Eu só não consigo mais fazer parte desse tipo de coisa. Porque eu tenho preguiça. Eu prefiro ler livros originais. Eu prefiro ver conteúdos originais. Não me faz mais satisfação essas coisas. E é por isso que eu vou passar a palavra imediatamente para a Anne. E depois nós vamos devolver a palavra para a Brenda, que é a nossa convidada de hoje. E por último, eu vou voltar para dar as recomendações que a Yasmin deveria dar, mas ela não pôde estar aqui hoje para dar essas recomendações. Olha, como eu dito anteriormente, este é o meu momento de glória, porque ando de mais de 10 anos sendo consumidora do mundo de fanfics e dos mais variados universos, tá? Porque eu consumo coisas de fanfic, de e conteúdos que às vezes eu nem conheço. Mas eu curto a fanfic, vou lá e leio, a minha cabeça associa de alguma forma e a gente segue desse jeitinho. As minhas recomendações, eu queria primeiro, na verdade, fazer umas citações honorárias aqui, pra gente começar essa discussão. Até porque eu comecei a ler fanfics por causa do universo de Twilight. E na época do auge de Crepúsculo mesmo, não é agora como aconteceu com o Sol da Meia-Noite, mas realmente na sua época auge, o site do Naya Fanfics era lotado e aba de Harry Potter, de Crepúsculo, de Naruto. E aí eu comecei a ler por lá. Então eu vou primeiro fazer uma recomendação aqui de algo que, assim, não levem muito pro coração, porque a história foi escrita há muito tempo atrás. Então tem coisas lá que você pode ter envelhecido mal por conta de uma questão temporal. Pode! É porque não são tudo boas. Que é Bela Problema e Edward Solução, tá? Que é da Luna Nunes. Inclusive, essa fanfic aqui em específico, que é uma... não é a fanfic mais famosa dela,
Mas é a que deixou ela mais reconhecida no meio. E aconteceu de que saiu um boato, tempos atrás, de que esse livro ia sair em formato físico, ia virar livro, né? Porque a história, ela é totalmente universo alternativo e tudo mais, não tem essa história de vampiros, nem nada do tipo. Inclusive, na história, a Bella é filha do Carlyle e o Edward da Esme. Que viram meio irmãos e aí eles se convivem e tal. Então, assim, não sabemos se isso é real até o momento, não é. Eu tava vasculhando as redes sociais dela, que eu consegui achar por um tempo atrás, mesmo sem saber. E a outra é a Stephanie. A Stephanie é uma autora que... A Stephanie Bezerra, no caso, né? Pra vocês conseguirem achar as coisas delas na Amazon. Ela foi um achado pra mim, porque eu não li as fanfics dela, mas eu descobri ela no meio ali da patotinha de Crepúsculo, das Crepusculete, eu acabei encontrando ela no perfil, porque ela tinha virado autora exatamente por conta das fanfics que ela escrevia de Crepúsculo. Então, fica aqui uma recomendação de Dançarino Particular, que inclusive é um livro dela que eu gostei bastante quando eu li. E não é uma coisa meio 50 tons de cinza, é realmente original. Agora, indo para fanfics, eu vou... Agora, meus amigos, eu fui e ainda sou muito obcecada por One Direction, sabe? Hoje, antigamente, claro, porque, enfim, coisas da vida. Então, vamos começar com a época de ouro do One Direction. Eu vou citar aqui Spouses, da Larry Smiling, que que inclusive essa autora aqui, em específico, ela é famosa por uma outra história. Na verdade, outras histórias. All Carmen Times e You're Forgotten. You're Forgotten é um negócio assim que saiu até há pouco. Essa fanfic específica, ela ganhou até uma adaptação visual no YouTube por uma produtora, que inclusive até fez uma outra adaptação dessa com o livro Stupid Wife, que era uma fanfic. Então, assim, também saiu boatos de que ia sair livro de You're Forgotten, mas não saiu porque a autora teve uma complicação de contrato com a editora que ia publicar, e acabou que veio, tipo assim, sabe? Eu faço. E até então nunca saiu. Nessa história aqui, em Spouses, o Harry e o Louis, eles estão noivos, eles vão se casar, e aí eles chamam a família deles pra semana, ou é a semana completa, se não me engano, com eles até o casamento. Só que eles são um casal um pouco disfuncional. Mas não é disfuncional porque eles não são um bom casal, mas é porque eles não demonstram serem um casal para ninguém perto deles, da família. E a família acha e junta de pé junto que, na verdade, eles não se amam, que eles não são um casal. E aí esse é um relacionamento da família encontrando nos pequenos, eles são um casal. Essa história é maravilhosa, tá? É uma das histórias mais curtas dessa menina. Ela tem capítulos bem longos, inclusive. E é muito legal a forma com que ela trata e ela esse relacionamento. Então, no primeiro capítulo, a gente vê algo, tipo assim, eles só perto um do outro, até no final você vê a cena do beijo deles e a família começando a perceber que, na verdade, eles têm que cuidar da vida deles e deixar o casal ser o casal quando ele... E sem ficar demonstrando pros outros, porque eles não querem, entendeu? E é isso. Essa é uma recomendação, 10 de 10, a história tá no Wattpad ainda publicada. A próxima chama Relutante. Aí aqui eu dou duas opções. Se você tem uma fanfic que tá no perfil Trouxa pelo Harry, ou você lê o livro, porque essa fanfic virou o livro da Victoria Coelho, pela editora Calliope, que inclusive é uma editora grande, fanfics que vieram do Wattpad, principalmente no meio de Larry. Aqui a gente conhece a história do Ravi, que na fanfic é o Harry, que ele é abandonado no altar no dia do casamento, e quando ele vai atrás do pseudo noivo, ele já não caso. Aí ele, obviamente, fica muito mal, toda aquela ladainha clichê que a gente já sabe, mas quando ele acaba se mudando de
de quartel. Não sei se é quartel ou é de batalhão. O batalhão que ele troca, porque ele é policial, ele conhece o chefe dele, que na verdade, meus amigos, quem é? O amante do ex-noivo. Essa história aqui tem um slow burn que, assim, é inexplicável. Eu não sou muito fã de slow burn, eu não sou Yasmin, que gosta bastante disso, essa lenteza. Mas aqui ela cabe muito bem, porque a gente... o Ravi, no caso, ele é muito... Ele tem um rancor tirado dele. Então isso demora bastante, até o fato de ele começar realmente a se falar, puta, eu tô interessado por este homem, ele realmente é muito lindo, mas ele fica ao mesmo tempo assim, então deve ser por isso que o meu ex me trocou por ele. Até, tipo, essa chavinha sair, ele só pensar no Ravi como Ravi. E aqui tem uma pegada também dessa parte policial. A autora, apesar do romance ser, tipo assim, 65% voltado pro romance, bastante parte do trabalho deles e às vezes até de algumas missões, então eu gostei bastante. Foi bem interessante ver isso, porque eu já li um livro da Vitória sem saber, apesar que eu parecia uma fanfic. Falei, puta, eu tenho a impressão de que isso aqui é uma fanfic do One Direction, porque tem alguns casos que a gente consegue perceber. E é um outro livro dela, que é House Cleaner, uma coisa assim. Só que esse livro, House Cleaner, com o Relutante, eles estão em níveis totalmente diferentes, porque House Cleaner é bem fraco, eu não cheguei a gostar muito, eu terminei, a história é um pouquinho irreal, mas é muito bom ver que a autora e melhorou muito a escrita dela com o livro Relutante. E principalmente, não cheguei a ler a fanfic, mas eu creio que a pegada da fanfic seja a mesma coisa. E bom, eu leio muitas coisas de muitos fandoms e outros conteúdos, como eu falei. Só que aí eu fiquei pensando, puta, que sacanagem, né? Eu não ter fanfic pra recomendar aqui que seja de conteúdo nacional. Só que o conteúdo nacional, ele tá andando meio assim, tipo, passos para conseguir se popularizar. E aí eu falei, vou procurar. Aí eu comecei a ir atrás do fandom da Turma da Mônica, que é até então o mais consumia, né? Hoje nem tanto, mas consumia bem mais. E aí eu pensei, puta, vou procurar umas fanfics. Não fui nesses sites porque tem umas coisas muito ruins, eu já olhei, não são boas. E entrar pro mundo das AUs do Twitter, né? E aí eu tentei procurar em forma, no básico mesmo, mais focado em LGBTQIA+. E eu tentei procurar pelo chip de Cebola, né? Que é o DC com o Cebolinha. Só que não tinha nenhuma muito boa, ou elas estavam todas pela metade, no comecinho e tudo mais. Eu até achei uma muito interessante, mas a história tá, tipo assim, há um ano sem ser atualizada e recomendar. Então, assim, caso seja do seu interesse você entrar por esse mundo com chips que não são tão famosos, pelo menos na Turma da Mônica, ou você tem que pesquisar a Turma da Mônica Jovem, né? TMJ AU, caso sejam múltiplos casais no meio da história, numa história mais longa, ou você vai ter que procurar em chips aleatórios como de Cebola, né, que é o do Contra com o Cebolinha, o Carmônica, que é a Carmen com eu até achei uma que chama da Gali, que é a Denise com a Magali. Esse daqui eu achei assim, ó, de um mau gosto absoluto, tá? Não queria dizer nada. Mas até então, depois eu não consegui achar nada, principalmente as uso do Twitter estão caindo em desuso, eu consegui achar no básico, que é Cebônica mesmo. E eu descobri, na verdade, uma fanfic que é uma do a primeira chama Quem Será Que Se Despedaça Primeiro? E a segunda chama The One, que é a música da Taylor Swift mesmo. As duas são escritas pela Mali. No Twitter ela chama Menon Saeri. Eu acho que é até um personagem da senhorita Gmails. Mas seguimos. Enfim. A duologia, ela é envolta primeiro na Mônica e no Cebolinha, mas é múltiplas pontos de vista.
né, de outros personagens. E no segundo The One é voltado pra Casgali, que é um cascão com a Magali. Inclusive, um dos melhores chips de canon. Seguimos. Em Quem se Empedaça Primeiro, a gente começa a ser introduzida na história por completo, que na verdade o pai da Magali e a mãe da Mônica, eles se juntaram, eles começaram a namorar, eles vão se casar. Então, só que a Mônica tá desesperada, o pai dela é envolvido com drogas, então assim, ele é um viciado, e aí ela sofre muito, tentando ajudar ele. E ao mesmo tempo a gente tem a Magali, que é abandonada, pais, tanto o pai quanto a mãe dela, que é separada e mora na puta que pariu do Rio de Janeiro, e nunca vê ela, e sempre tá indo pra outros lugares, sabe? Quando ela tá no Rio, ela tá em Paris, ela tá não sei o quê, e as duas se odeiam. Eu achei muito interessante essa pegada de que a gente tem uma fanfic aonde as duas principais da história, que são melhores amigas, são completamente distintas umas das outras e entendeu? O foco delas não é ser amiga. E aí a gente tem o Cascão, que é um rico que se finge pobre, e o Cebolinha, que se finge rico, mas é pobre. Entendeu? Só que aí ele é sustentado pela Magali. A história primeira, né? A primeira história que eles estão se envolvendo, a Mônica e o Cebolinha, ela não é tão interessante quanto a segunda parte, que é quando entra a Magali. Exatamente porque a Magali, que é a anti-heroína nessa história. Ela tem um complexo de personalidade que, tipo assim, ela tem que sempre fingir que ela é a melhor e tudo mais, só que por dentro ela tá toda ferrada da cabeça por conta do abandono e cheia de traumas. Trata outros temas, exatamente como depressão, aborto, gravidez na adolescência, e é muito bem construído. A minha única fala, a gente finaliza a história, as duas histórias, no final. Como são múltiplos chips, a gente tem um casal sáfico e a gente tem um casal aquiliano. O casal sáfico é entre a Chabel, que é a irmã do Chaveco, e o nosso casal aquiliano é o Chaveco. O Chaveco? Não é o Chaveco. É o Jeremias com franjinha. A Chabel e a Carmen, eles têm um ponto de um arco que começa e termina. O Franjinha e o Jeremias tem também, só que eles começam e não terminam. Porque eu não sei se a autora acabou se enrolando no final e teve que apressar um pouco as coisas, mas as pontas não acabam se fechando, e continuaram e aí se desenvolveram. Então aqui a gente não tem um final direito para os dois, você não tem uma explicação por que aconteceu o conflito entre eles, porque eles conversam de uma maneira muito porca. Mas a idade deles, afinal, eles são adolescentes de 17, 18 anos. Então, eles são bem consequentes. E a gente precisa falar de novo daquela história do complexo dos pais que somem e deixam as crianças. Exatamente. E o pai da Magali, que só aparece no final da história, quando a Magali sofre um problema, né, que é o ponto da fanfic dela. E simplesmente eles aparecem e ficam até o final. Não há um diálogo, não há uma conversa entre a Magali e o pai dela, ou a Magali e a Luísa, e aí fica naquela coisa, a Magali odeia a mãe da Mônica, a Mônica odeia a situação, a Magali odeia o pai dela, não se resolve, e no final você tem que imaginar se porque os pais estão ali no meio do aniversário da Magali, e aí você fica assim, ué, tá todo mundo bem? Não aconteceu nada, nem desculpa, vou melhorar, nada. Mas é muito bom, recomendo. Uma boa iniciativa para você começar o Twitter. Bom, as minhas indicações vão ser livros adaptados de fanfics, já que é o assunto do podcast de hoje, né? Então, o primeiro livro vai ser Honestamente Sinceramente, que era uma fanfic do Ficdom do Exo, nacional, da Bruna Zelitsky, que foi lançado pela editora Rocco. É uma fanfic LGBT aquiliana e vocês vão gostar bastante. É uma história muito fofinha entre Benjamin Park e Leonardo Guimarães, que eles eram amigos e por conta de determinadas situações, essa amizade meio que se desfaz. E
por conta de outras situações, essa amizade começa a retornar. Já o meu segundo livro vai ser a duologia Castelo de Vidro, da Renata Diniz, que foi lançado pela editora Violeta. Inclusive, a editora Violeta é uma das editoras que só lança livros adaptados de fanfics. Castelo de Vidro é um romance LGBT, mas é uma romantasia. É um livro, assim, maravilhoso. A qualidade de escrita da Renata é surreal. E se você gosta de fantasia, vampiros, deuses, semideuses, se joga que você vai amar Titmoss. Então, uma vai ser do ficdom de Harry Potter e a outra fanfic vai ser de BTS. Sobre a fanfic do ficdom de Harry Potter, é interessante falar que fanfics que venham de filmes, séries, principalmente com universos de fantasia, não necessariamente elas são trabalhadas nesse universo. Muitas vezes se utiliza os personagens, mas colocados em situações que não é fantasioso. Então, essa fanfic da Fernanda, né, a Le Petit Mort, é uma fanfic da Fleur com a Hermione, né, o chip das duas, é uma fanfic sáfica. E a Fleur é uma advogada que acaba que vai ajudar ali a Hermione. Na verdade, não, a Hermione é uma advogada que vai ajudar a Fleur a conseguir o seu restaurante. E aí tudo começa a acontecer. Já a outra fanfic, eu vou indicar 20 Minutos e Vi, da Lali Livro, da Larissa Ler, que é uma escritora incrível. É uma fanfic de BTS com o chip Taekook, onde o Jungkook é um jovem pintor, né, e conhece um modelo enigmático, né, que se torna sua inspiração. Então é muito interessante a história e eu gosto muito, muito da escrita da Larissa. Gente, eu vou recomendar as que a Yasmin pediu para que eu citasse, mas eu não vou dar justificativa nenhuma, porque eu não sei do que se trata. Então vocês procurem pelo AO3. Se vocês acharem ruim, reclamem com ela. O @ da Yasmin no Twitter, ou vocês reclamarem diretamente com ela, é @SaiDemarash. Vou até soletrar para vocês gravarem e ir lá reclamar com ela. A primeira fanfic da lista é a Boomerangs and Rainbows, da usuária Mindbending. E a segunda e última fanfic que a mando recomendar é a Feels Like You Only Go Backwards, que é da usuária Old... Vou falar. Old Potato. As duas fanfics são do fandom Avatar e a Lenda de Aang, mas tratam do casal, especificamente falando, do headcanon que não existe, do Zuko com o Sokka. São casais aquilianos que a Yasmin gosta de imaginar na cabeça dela, que só existem na cabeça dela. Uma fiapada pra Yasmin. E do resto das fãs dessa situação que eu até o dia de hoje não consigo entender como é que vocês duas, com essas pessoas, conseguiram olhar para esses dois personagens e imaginar alguma coisa, a não ser que uma amizade criada na força da convivência forçada. Do ódio. Mas a cabeça dos outros é terra de ninguém pisa, coração muito menos, não vai ser eu que vou justificar esse negócio. Repetindo o @ da Yasmin para que vocês reclamem diretamente com ela se esse negócio for ruim. SaiDemarash. SCYDHEMARESH. Tudo junto. Procurem no Twitter e xinguem ela, tá? É isso. Bom dia. Eu tô completamente assim. Eu não estou surpresa por ter sido as duas de Avatar. Como pode? A gente sempre faz um debate e dessa vez nós vamos tratar o seguinte: como a gente discutiu ao longo desse episódio, o mercado das fanfics tem influenciado a rotina dos leitores faz muito tempo, de várias maneiras, seja colocando escritores nichados na mira de editoras para produções originais baseadas em suas fanfics,
seja para publicação física em editoras pequenas e médias de fanfics mesmo, propriamente ditas, com nomes trocados, que são alimentadas por fãs, pagas através do Catarse ou de outras plataformas de financiamento coletivo, com itens de colecionador como bottoms, cards e etc., que sempre acabam dando um sustento de, como eu diria, um sustento de coração quentinho, vamos dizer assim, para essas fãs que imaginam casais, imaginam realidades, imaginam atividades e ainda conseguem rentabilizar sua arte através desses nichos de fandoms. Eu vou abrir esse bloco para deixar que a mesa fale. Eu vou tentar entrar nisso um pouco depois. Sobre se essa atitude recente de que editoras foram criadas no Brasil para publicar somente fanfics e de editoras grandes que começaram a observar escritores de fanfics como escritoras em policial para livros originais que são realmente bons para o futuro, ajudou que amenizasse o já existente estigma sobre a leitura desse tipo de literatura nacionalmente, ou se esse estigma ainda existe com muita força hoje, apesar de toda essa movimentação. É essa a pergunta que eu vou deixar para que vocês desenvolvam sobre. Bom, sobre o estigma em relação às fanfics, ele ainda não diminuiu. É um estigma que ainda existe. As pessoas ainda acreditam que fanfics são histórias bobas de escritores super amadores, que as histórias não têm pé nem cabeça. E, na verdade, quem fala sobre isso, né, quem acaba pensando sobre isso, são pessoas que não consomem fanfics. Porque fanfics nunca foram histórias bobinhas, nunca foi apenas sobre uma fã louca por um determinado artista ou idol ou série, né? Porque a gente precisa entender que as fanfics, elas nascem no formato fanfic com Star Trek, né? É Star Trek que faz o modelo de fanfic que hoje a gente tem e segue. E atualmente você encontra histórias incríveis que muitas vezes numa qualidade pau a pau com muita história que é lançado por editoras, né, com livros físicos, sabe? Eu acho que fanfic é um lugar, um espaço democrático onde o escritor amador, ele pode ali se aventurar sem culpa e sem medo, porque ele não tá ali atrás de uma editora. Quando um escritor começa a escrever fanfic, não é sobre almejar ser publicado futuramente por uma editora. Muitas vezes essa escrita inicial é apenas para saciar uma vontade de escrever uma história sobre aquele idol, aquele artista, aquela celebridade, né? Porque existe fanfic de tudo. Existe fanfic sobre futebol, existe fanfics que são de séries, filmes, livros, existem fanfics sobre celebridades, sobre artistas, né, atores, atrizes, sobre cantores, existem fanfics sobre K-pop, enfim, é um universo muito amplo. Então, inicialmente, quando esse escritor, né, começa a escrever, é sobre saciar a sua vontade de escrever uma história utilizando essas pessoas ou esse universo como seu background ou seus personagens. Esse estigma ainda existe, mas eu acho que pouco a pouco vem sendo quebrado, né? Hoje existem editoras grandes que já publicaram livros vindos de escritores que escreviam fanfics, né? Já existem editoras já olhando para fanfics de um modo de eu vou buscar o meu próximo livro numa fanfic. Então, cada vez esse mercado com um olhar mais profissional está crescendo. Bom, o tema do episódio de hoje, né, foi sugerido por mim para as meninas.
por conta do episódio no qual elas falam sobre fanfics, e eu, como uma pessoa que escreve fanfics, consome fanfics, tem um projeto que fala sobre fanfics, que é o Fanfic Show, né, que é um portal onde eu senti que o foco foi totalmente em fanfics internacionais, né, e então eu senti falta de um episódio que falasse sobre fanfics nacionais e como isso está sendo visto atualmente no mercado literário. Bom, a importância, né, de hoje as fanfics estarem tornando-se livros originais é que existem autores extremamente talentosos neste meio. Escrevem historinhas de ama, de histórias, gêneros, plots, tropes dentro do meio que são incríveis, sabe? E eu acho que essas histórias cada vez mais estão galgando seu espaço no mercado literário, né? Atualmente a gente tem em torno de 25 editoras que parte delas publicam unicamente livros adaptados de fanfics, né, de gêneros diversos e, em sua maioria, histórias LGBTQIA+. Por exemplo, nesse atual momento, a gente tem a Se Liga com 2 projetos envolvendo autores de fanfics, né? O primeiro projeto é o Magic Book, que é uma antologia com autores vindos de fanfics que vão escrever uma antologia inspirada na música de Magic Shop do BTS. E o segundo projeto, que vai ser lançado na Bienal, é uma adaptação de uma fanfic de uma outra autora, né? A Roku já lançou 3 livros vindos de fanfics. Antes de se falar sobre as atitudes das editoras em estar publicando adaptações de livros que vêm das fanfics e que são nacionais, né? Porque o público majoritariamente só conhece livros vindos de fanfics que são fanfics internacionais, né? Existe toda uma história, né? Isso começou lá em 2019, 2020, as primeiras editoras a começarem a publicar livros vindos de fanfics foi a Euforia e a Violeta. Elas continuam até hoje, só que agora existem tantas outras editoras que abriram para focar também nesse mercado de trazer histórias e adaptá-las para livros originais. Nessa questão, existe duas necessidades, né? Que as histórias são incríveis por si só, então vale a pena o investimento e vale a pena o risco, né? E a outra parte que, se você gosta muito de uma fanfic, obviamente você vai querer ela em livro na sua estante, né? Querendo ou não, acaba se tornando também um objeto de coleção, se você gosta daquele autor. O mesmo sentimento que um leitor de fanfic tem com aquela história e com aquele autor, vai ser o mesmo sentimento que um leitor de livros tem com aquele autor. Se ele gosta daquele autor, ele vai comprar todas as coleções e todos os livros que aquele autor vier a lançar. A mesma coisa acontece com o público de um autor que escreve fanfics. Então, se aquela fanfic vai virar um livro físico, né, adaptado, é óbvio que o público que leu aquela história e que gostou e que acompanha aquele autor vai querer comprar, não somente porque gosta, mas também por ajudar o autor, né? Dentro dessa gama, a gente tem os livros adaptados de fanfics e também os projetos de fic-books, né? Que aí é uma outra parte, mas que também entra nessa sequência de publicação, porém sem vislumbrar o mercado literário. O que a gente percebe agora, diante de tudo que está acontecendo, que as editoras tradicionais e editoras independentes que não focavam em histórias vindas de fanfics estão começando a olhar para esses escritores com um olhar mais, tipo, isso vale muito a pena. Das duas, uma. Ou eu trago essa fanfic e adapto ela, ou eu trago esse autor e a gente produz um conteúdo original novinho em folha, entendeu? É isso que está acontecendo quando a gente fala de editoras mais tradicionais, né? Incluídas nesse modelo tradicional. Porque as editoras de fanfics que só publicam histórias vindas de fanfics, elas estão enquadradas ali no modelo independente de editoras,
Bom, a reflexão que os ouvintes, né, devem ter e podem ter diante de todo esse papo é que não existe, não sei por que vocês têm preconceito com fanfic, sabe? As fanfics são incríveis, são histórias incríveis. A única diferença é que existe ali uma pessoa que é famosa, que está atuando na história como um personagem. Né? Porque quando a gente fala de fanfics que são de celebridades, de artistas, né? São histórias onde aquele ator, cantor, né? Aquela celebridade, ela acaba se tornando um ator, né? Dentro daquela história, né? Dentro daquela narrativa, né? Quando a gente fala de fanfics que são de universos de fantasia, né? Senhor dos Anéis, Harry Potter e tantos outros livros e séries, acaba que o universo vem junto com a história. Então, o escritor vai modificar determinadas coisas ou vai querer colocar coisas que ele gostaria que tivesse acontecido. E aí a imaginação, ela é livre e infinita sobre isso. Então, se você está aqui escutando e de repente você descobre que tal livro veio de uma fanfic e isso te impede de comprar o livro justamente ou unicamente por conta desse pequeno fato, você está perdendo uma ótima história ou está perdendo a oportunidade de conhecer um escritor que tem uma gama muito interessante. Porque o mais incrível das fanfics é a oportunidade de você treinar a sua escrita, sabe? Querendo ou não, uma fanfic que está ali publicada em um Wattpad, um Spirit, um AO3, são histórias no formato de um manuscrito. É a primeira versão daquela história. E muitas vezes essa primeira versão está numa qualidade incrível, porque hoje a gente tem pessoas que ajudam isso dentro da comunidade. Então a gente tem beta reads, a gente tem leitores críticos, tem galera que coloca sua fanfic para leitura sensível. Então a comunidade ela é ampla e os autores cada vez mais se propõem a trazer histórias com representatividade também com cuidado, sabe? Bom, se você ouviu o podcast, né, esse episódio até aqui, um grande abraço a todo mundo. Agradeço as meninas do cast Entre Sumários pelo convite para participar desse debate sobre fanfics. Se você quiser saber mais sobre fanfics, vem seguir o Fanfic Show. A gente tá tanto no Instagram quanto no Twitter falando sobre fanfics, divulgando fanfics, entrevistando a comunidade das fanfics. Então, um beijo e até a próxima. Eu pessoalmente vejo essa discussão pautada no fato de que o nicho da comunidade das fanfics, ele cresceu muito. Eu sinto, por exemplo, que hoje a gente está tendo uma oportunidade que muitos autores antigamente não tiveram e que provavelmente nunca vão ter, apesar das histórias deles serem tão incríveis quanto as que estão sendo publicadas agora. Mas a gente também vê esse passo acontecendo exatamente porque o mercado nacional está abrindo portas para que autores nacionais migrem do meio independente para o meio convencional, tradicional, chama, né, que seriam das editoras maiores. Sim. Então, a gente consegue ver, por exemplo, autoras como a própria Baby Jewett, que é, perdão, o nome, uma dinossauro. Nossa. E foi uma das primeiras autoras que saiu disso, entendeu? Ela publicava no Fanfiction Obsession com um jeito de publicar que é muito diferente do que a gente está acostumado hoje. Porque você tinha que saber mexer HTML para você conseguir deixar ela interativa com o nome das outras pessoas, para você colocar seu nome, cor do seu cabelo, às vezes nacionalidade, cor do olho, o nome do seu pai, da sua irmã, do seu sapo. Então, assim, disso, aprendeu uma coisa completamente diferente para conseguir publicar, falando sobre McFly, e simplesmente, com a história dela, acabou se tornando autora. Ela teve longa para chegar, né, na editora tradicional, e eu sinto assim que é muito bom a gente ter uma pessoa que passou por isso, que gosta ainda disso, que fala ainda sobre isso, que não despenicho que ela cresceu,
e está ajudando que a comunidade também comece a ser inserida e também comece a ser vista num ponto de vista como comercial. Até porque quando a gente fala de fanfic, elas não enxergam isso como algo comercial, enxergam isso ainda como aquela caixinha. Do tipo assim, puta, eu tô escrevendo uma fanfic de Percy Jackson que é sobre semideus e tananã. Só que, ao mesmo tempo, a gente já passou dessa fase, porque os autores com os universos, mas eles querem brincar, na verdade, com os personagens, não só com o universo. Ou, como o caso até próprio dessa autora que vai ser publicada agora, que conseguiu transformar Harry Potter e Conto da Aia em um negócio completamente diferente. Muito no universo. Mas ela criou um negócio completamente diferente. Não é à toa que ela explodiu e o TikTok também ajudou a alimentar isso. Mas eu também acho interessante a gente pontuar que esse nicho, ele vem crescendo, porque ele é cíclico. Então a gente tem auges de fandoms que ajudam muito isso. Por exemplo, a gente fazemos porque mais o McFly, assim, que foi o que cresceu nos portais de fanfic interativa. A gente tem os movimentos como, por exemplo, as fanfics de Harry Potter, a fanfic de Crepúsculo. Depois disso, a gente já tem um salto um pouco maior, né, com os animes. A gente pula isso pra Justin Bieber e One Direction, que estouraram. E hoje a gente tem um foco completamente diferente, que são as bandas de K-pop. É focado mais em BTS, porque eles são atualmente uma das categorias mais famosas. Mas se a gente comparar hoje, no dia de hoje, eu peguei de Naruto, por exemplo. No site do AO3, que é um site internacional com fanfics americanas e de outras línguas, né? A gente tem 109 mil trabalhos só do tema envolvendo Naruto, na categoria. Enquanto ele tá com 42 mil trabalhos. E, se eu não me engano, esse Naruto é o terceiro ou é o quarta categoria de fanfics mais famosa. Não acontece nem nada, mas enfim, é uma das mais famosas. Então, a gente percebe que nossa comunidade nacional, ela é muito pequena se a gente comparar com a comunidade americana e tal, que é onde a gente tem... É um pouco óbvio, às vezes, da gente acabar consumindo mais lá do que aqui, porque lá tem mais do que aqui. Mas é importante a gente salientar que o meio cresceu de uma forma muito bonita, porque elas se desenvolveram e tratam hoje de temas muito importantes, o que faz com que as pessoas que estão do outro lado escrevendo sejam reconhecidas de alguma forma e se tornem potencial. Eu sei também que, assim, essa história de começar a trazer as autoras como parte comercial vem exatamente do movimento dos ficdons, né? Que aconteceu de publicar os livros para vender. Só que, calma, gente. É proibido vender fanfics quando isso quer dizer que você vai ter um lucro. Mas, na verdade, você para receber um produto que não tem fim lucrativo. É só para você ter a história como um meio de enfeite ou uma recordação. Então, as autoras fazem como se fosse uma SEG, que é essa compra para fazer os livros e acaba vendendo, e isso envolve várias coisas. Começou primeiro com uma forma independente, e aí começaram a criar-se portais, e variavelmente isso se tornou pessoas que se fortaleceram exatamente porque pegavam fanfics muito famosas e transformavam em livros e vendiam esses livros. Isso aqui a gente ainda falando do bruto, de fanfic, não de tornar ela original. É realmente... Só que com isso, né, começou, a galera comprava, entendeu? Inclusive, hoje a gente ainda tem às vezes a galera que quer trocar, quer vender o livro e tudo mais, e vende por preços que você fica assim, preço de livro no topo da Amazon, de livro físico, sabe? Você vai ver, eu te vendo por R$55, você fica, porra! Entendeu? Porque é mais caro mesmo, você paga exatamente porque é pouca
coisa de recordação para você, ilustrado de uma forma legal, para você se identificar com a história, com os personagens, com a própria autora, pagando ilustrações, enfim. E aí, hoje, como essas fanfics que acabam indo para editoras que, na verdade, eram portais que faziam isso, que se tornaram editoras. Ou que acabam fazendo isso também para começar a puxar essas autoras para esse meio e vender, para tentar lucrar e começar a virar essa rodinha, para de alguma forma a gente começar a extrair alguma coisa, porque não é possível ter tanta gente maneira, histórias legais e elas não terem visibilidade, não serem comerciais. De fanfic a gente não pode comercializar. Eu, por exemplo, tenho uma história aqui que eu participei de uma campanha do Catarse para adquirir de uma editora, inclusive, a Lu Editora, que publica histórias que se tornam originais, que é Hot Tub Nice Butt. Acho que o nome dela perdão, autora, eu não sei o seu nome. Acho que é Jade. Vai me perdoar o nome. É porque eu acho que ela tem alguma descendência árabe. E o nome dela é Jadne, alguma coisa assim. Mas enfim, o livro é bem legal. Eu recebi várias bottom. Eu recebi um folheto que tem a ver com um livro que é sobre um resort. Recebi uma pedra, que é da pedra que eles fazem a massagem, que tá no livro. Então, assim, hoje em dia, percebe que existe uma forma muito bacana com que o próprio nicho se reinventou e tentou se tirar essa imagem ruim que tinha antes, de tipo que não pode ser um livro bom, que você tá perdendo seu tempo escrevendo, quando na verdade você tá literalmente aprimorando a sua escrita com algo que é confortável para você, ou simplesmente criando e usando só personagens nos quais você tá mais acostumado a fazer e simplesmente criar uma coisa original, muito massa, que pode vender, que pode transformar a sua vida e te tornar autor. Então, assim, eu acho o mundo das fanfics ainda tem muita coisa para acontecer e eu sinto que a partir de agora a gente vai conseguir ver uma abertura muito maior e aí ver editoras maiores conseguindo aproximar mais. Eles consomem muito, tá, gente? Eles pegam, gastam uma graninha, viu? Pra ter os livros. E eles são muito fiéis às autoras nos quais eles gostam e consomem. Então é muito interessante ver como Veto tá se tornando uma criança e que mais pra frente realmente vai se tornar um protótipo de um adulto. E aí isso cresceu de uma forma estrondosa, entendeu? Pra um vendo pequenininho que a gente tá acostumado. Sim, para encerrar esse episódio, num passado muito distante, e quando eu lia esse tipo de coisa, eu estava justamente no nicho das bandas emos que a Anne citou primeiro, mas não lendo sobre McFly, eu estava lendo sobre My Chemical Romance e sobre Tokyo Hotel. E basicamente as fanfics que surgiam sobre essas bandas eram mais populares no Tumblr do que em outros locais. Então, existia um módulo diferente de publicação e de postagem que atraía especificamente para esse conteúdo. Fora esse ponto, as fanfics que eu lia correspondiam a celebridades, e essas celebridades geralmente eram atores de telenovelas latino-americanas. Eu li muitas fanfics Bond, que seria Christopher Uckman e Dulce Maria. Eu li muitas fanfics Uccherone, que seria o Christopher Uckman e a Maite Peroni. RBD, essencialmente, eu li muita coisa. Eu comecei a me tornar escritora amadora por causa do meio do fandom RBD, porque eu comecei a escrever fanfics sobre o RBD, e foi dali que eu comecei a escrever minhas coisas. Então, eu entendo perfeitamente a saga que é você começar a ser acolhido por uma comunidade que
que te revitaliza todos os dias ou semanas que você posta, e se sentir encorajado a alcançar voos mais altos através disso. E é por isso que eu cedo toda a minha admiração para quem é autor e escritor até hoje, saiu desse nicho e ter a coragem de alçar voos mais altos, porque não é fácil a caminhada, é muito arriscada e envolve muitos estigmas a serem derrubados. Então eu fico muito feliz que muitas editoras estejam mudando esse movimento, que estejam olhando com mais sensibilidade para esse movimento e que estejam resgatando mais pessoas desses locais. É de se esperar que no futuro próximo outros protagonismos consigam ser alcançados também a partir dessa movimentação, como pessoas pretas que escrevem fanfics, que sempre existiram aos montes, porém não estão sendo observadas com o mesmo interesse dessas editoras, tanto para a questão de personagens com protagonismo negro em fanfics, tanto para escrituras negras por trás, não está sendo observada da mesma maneira. Espero que isso mude no futuro próximo. E também para questões de um protagonismo mais voltado para pessoas que abordam em suas fanfics assuntos que não se concentram apenas nos romances românticos. Porque é necessário que nós olhemos também que existem fanfics que foram criadas em universos alternativos onde o centro não é o casal. E isso também é válido, e isso também deveria ser observado. Então eu espero que no futuro próximo, ou até a longo prazo, as editoras também olhem para isso com mais sensibilidade e com mais assertividade na hora de pensar suas futuras publicações. Mas a gente sabe que tudo isso ocorre de acordo com os ciclos que se originam de hypes e como o capitalismo reage a isso. Nós só podemos esperar e, do nosso lado de fãs, trabalhar para que mais pessoas conheçam esses universos que nós queremos tanto que sejam abordados no futuro. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem ouviu até aqui, muito obrigada. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá e tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.